Fala galera do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Sou o professor Vaguinho, estou aqui para mais uma aula, sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma honra ter vocês aqui no meu canal do YouTube, eu sou grato por vocês assistirem as minhas aulas, vocês comentarem aqui, tá? E principalmente por saber que esse conteúdo que eu coloco aqui no YouTube de alguma forma te ajuda na escola, te ajuda no pré-vestibular, te ajuda no concurso, te ajuda no trainee, te ajuda a entender melhor a matemática, certo? Enquanto ciência fechada, também enquanto aplicação para a vida real. Então, eu fico feliz de saber que meu conteúdo chega aí e de alguma forma ajuda as pessoas. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela confiança no meu trabalho e sigamos firmes e fortes aqui. Quero só deixar registrado aqui para vocês que o canal do YouTube ele é dividido aqui em playlists, tá? Você que é novo aqui no canal, eu gosto de ressaltar isso. Eu dividi o canal através de playlists, então quando você abre aqui no canal, tem lá em cima playlists. Clica nessas playlists que os conteúdos da matemática, da lógica e da financeira vão estar divididos em blocos, tá? Esse vídeo de hoje aqui é um vídeo que eu vou falar sobre, é uma continuação, introdução às funções parte 3. Eu fiz 2 vídeos de função parte 1, função parte 2, agora trago função parte 3. Esse vídeo está dentro da playlist funções, tá? Então, você pode se encontrar aqui no canal do YouTube através das playlists, tá? Você tem quase tudo aqui. Cada vez eu estou deixando o canal mais todo redondinho assim, para que você encontre tudo aqui, não precisa sair daqui, tá? Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Antes disso, eu quero oferecer um café a todos vocês. Aceitam? Para a gente começar bem nossa aula. O assunto função, quando eu estou em sala de aula presencial, e até online mesmo, eu tenho o meu pensamento é, se eu construo os conceitos de função, conceitos iniciais de função, bem na cabeça do meu estudante, esse estudante vai ter muita facilidade com a projeção do assunto, tá? Ou seja, se você aprende bem esses conceitos aqui, se você pega uma boa base, tem tudo para você se dar bem na continuação das funções. Quando vier função do primeiro grau, função do segundo grau, você está pronto para entender aquilo lá, porque a base foi bem construída. Então, esse vídeo aqui hoje é para dar uma reforçada nos conceitos de função, para que vocês entrem nas funções específicas com muita tranquilidade, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão. É um vídeo de questões e nas questões eu vou explicando mais da teoria, certo? Então vamos nessa. A pergunta da questão, o comando da questão 1 é: determine o domínio e o conjunto imagem desta função representada aqui. Então vamos lá, galera. Revisando para vocês, toda vez que o autor pede domínio, vocês vão olhar onde a função está no X. Aonde é que ela começa no X, até onde ela vai, tá? Qual é a representação dela no eixo X, qual é o lugar que ela ocupa no eixo X. Então a função é essa aqui que está de roxo, certo? O domínio, você vai olhar no X, então o domínio vai ser da onde? Do ponto onde começa, que eu estou marcando aqui, tá vendo? Até aonde? Até aqui. Então essa parte de azulzinho que é o domínio. Agora tem que ter cuidado com esse lance aqui de bola aberta, bola fechada, tá? O domínio da função, ele vai ser, observe que está aberto em 1, 1 não pertence, é depois de 1. Então você vai colocar aqui aberto em 1, correto? Até quanto? 7. Observe que o 7 entra, o 7 tem uma imagem, então ele faz parte do domínio, ele é um elemento do domínio. Então vai de 1 até quanto? Até 7 fechado. Essa é a resposta do domínio. Ou você poderia escrever assim, ó, domínio da função é igual, aberto pode ser representado dessa forma também, tá? Aberto em 1 e fechado em 7. Eu ainda vou te dar outra possibilidade de responder essa questão. O domínio é x pertence aos reais, são todos os números reais, tal que o x, galera, vai estar entre 1 e 7. Observe, aberto em 1 e fechado em 7. Então, tá aí. Resolvemos o domínio, tá? O autor também quer a imagem da função. A imagem da função, você vai se dirigir para o y, tá? A imagem, ou seja, aonde ela começa em y,
até onde ela vai. E aí eu já vou fazer assim, ó, começa daqui, tá vendo? O ponto mais baixo é o menos 2, que é o mínimo da função. Você pode chamar de mínimo, vai até onde? Vai até o 8. Só que o 8 está aberto, tá vendo? Então, essa parte que eu marquei de verde é a imagem da função. Portanto, a imagem de f, ela é igual a... Observe, o 2 entra aqui, tá vendo? O menos 2 entra, que é o mínimo. Vou até colocar essa observação aqui, é o mínimo da função, né? O mínimo é menos 2. Então, ela vai fechado em menos 2 aqui, tá certo? O verdinho vai até onde? Até lá em cima, até 8. Só que o 8 não entra, a bolinha está aberta aqui. Então, vai ser de menos 2 até 8, aberto em 8. Ou você pode escrever de menos 2 e usar um parêntese que a gente entende que é aberto, tá? Então, essa primeira questão é para explorar um pouquinho esse conceito de domínio e imagem, uma vez que o gráfico foi dado. Tudo bem até aí? Segura firme aí, tá? Só tem questão top aqui para vocês que com certeza vai deixar vocês pensando melhor. Agora eu vou para o exemplo 2, tá? O gráfico abaixo representa a função. Eu queria explorar com muita calma com vocês isso aqui, ó. Tem muito estudante por aí que não sabe o que essa linguagem aqui. Eu vou colocar vocês para entender agora. Quem está à esquerda da seta representa o domínio. O autor está colocando na mesa aqui quem é o domínio, ou seja, o x vai de onde aqui? O x vai de menos 4 aqui fechado, tá vendo? Então o x é de menos 4 o domínio, vai até fechado em 2, então o domínio dessa função é de menos 4 a 2, é esse intervalo, ok? E quem fica à direita é chamado de contradomínio, não é imagem, é contra, imagem é outra coisa. Imagem é os pontos que a função realmente está, contradomínio são todas as opções. Então o contradomínio é de menos 9,5 aberto, então começa aqui embaixo de menos 9,5 até 8. Nesse caso aqui, coincidentemente, o contradomínio é igual à imagem, mas nem sempre é. Então, essa primeira parte ele está só te localizando, a função vai desse ponto em x até esse ponto em y. Está dado o gráfico e agora eu quero explorar isso aqui com vocês, tá? Primeira coisa, quanto vale f de menos 4? O que isso significa? Trocando as palavras para vocês. O autor está te dizendo assim, escreva aí no caderno de vocês, quando x for menos 4, esse ponto aqui, quem é a imagem dele? Aí você sobe aqui, tchan, 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 olha a imagem dele aqui, ó, menos 4 está associado com 8, portanto, f de menos 4 é igual a 8. Pegaram a visão? Quando o x é menos 4, o y vale 8. Vamos para o próximo. F de menos 2, é como se ele dissesse, quando x for menos 2, que é esse ponto aqui, quem é a imagem? Observe que não sobe e nem desce, está em cima do zero, tá? Então, a imagem vai ser quanto? 0. Deixa eu colocar uma observação. Esse ponto aqui é chamado raiz, tá? Esse ponto é chamado a raiz, a raiz da função nesse caso aqui. O que é raiz da função? Raiz, escrevam aí, é o valor de x que torna a imagem 0, que tem imagem 0. Então, ou então você pode dizer assim, raiz é onde o gráfico, esse gráfico de roxo aqui, corta o x. A raiz é onde o gráfico corta esse eixo aqui das abscissas, tá? Muito bem, agora vem f de 0. Quando o x é 0, bota aqui seu lápis no 0. Cadê a imagem? Opa, tá aqui embaixo, ó. A imagem tá aqui embaixo, tchan, 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 tchan. Tá aqui, ó, menos 4. Então, quando x é 0, a sua imagem vai ser menos 4. Muita calma nessa hora e muita atenção. F de 1 agora. F de 1 tá ligado para cá e tá ligado aqui para cima. Cuidado para não cair na pegadinha. F de 1. Só que aqui embaixo está aberto, então não é aqui. Então a resposta está aqui em cima porque está fechado. F de 1 é 5. Quando x é 1, o y é 5. De boa? E agora, para fechar esse exemplo, f de 3. F de 3? F de 3, estranho, né? Porque o 3 está aqui. E observem que o 3 não está no domínio, galera. O 3 não pertence ao domínio. Então é importante esse conhecimento aqui, ó. O domínio vai de... Vou marcar de azulzinho aqui.
o domínio pega de menos 4 até 2, correto? Então, nessa questão, não faz sentido fazer f de 3. A gente vai dizer assim, ó, não está definida a imagem, tá? Não está definida. Por quê? Pois o 3, ele não pertence ao domínio da função. 3 não pertence. Importante isso aqui, tá? Então, a gente entende que 3 não tem imagem para 3 nesta função, porque o 3 não está aqui no domínio, certo? Resolvi fazer esse vídeo porque a galera apresenta uma certa dificuldade, entendeu, gente? Nessas questões básicas assim. E eu entendo que para você avançar as funções, isso precisa estar bem legal na tua cabeça. Vamos embora. Mais uma. Exemplo 3. Eu continuo ainda querendo saber de vocês qual é o domínio dessa função. Só que essa, aí assim, é porque são várias formas de pedir, de cobrar o mesmo conteúdo, né? Eu posso te pedir, determine o domínio da função te dando diagramas, que não foi esse caso, mas no vídeo passado teve. Posso te pedir o domínio da função dentro de um gráfico, mas eu coloquei essa questão agora que é calcular o domínio dessa função, uma função dada, porque existem algumas restrições aqui. Quais são as restrições? Gente, será que eu posso fazer f de 8 aqui? F de 8? Se eu fizer f de 8, vai dar 3 sobre 8 menos 8, vai dar um zero no denominador, que vai dar uma indeterminação. E aí, para você que está estudando no ensino médio, eu vou dizer que isso não pode, tá? Não é que não pode. Deu uma indeterminação que vai gerar um outro entendimento de conteúdo da matemática. Mas para você que está aí no primeiro ano, está me escutando, eu vou dizer que não pode, tá? O zero no denominador vai dar uma indeterminação. Então, essa é um tipo de função aqui que tem alguns detalhes. Então, eu vou dizer para vocês. Toda vez que esse x estiver no denominador, tá vendo? Toda vez que existir x no denominador e te pedir o domínio, tá te pedindo o domínio, e essa variável estiver no denominador, você vai fazer assim com ela, ó. Tudo que está no denominador, no caso é x menos 8, tem que ser diferente de zero. Então, toda vez que tiver lá no denominador, agora se estivesse dentro de uma raiz, pá, seria maior do que zero. Mas, geralmente é diferente de zero. Vou focar nesse exemplo, diferente de zero. Então, x menos 8 é diferente de zero, então x tem que ser diferente de quanto? De 8. É a nossa primeira condição aqui de existência. Muito bem. Tem mais outro detalhe aqui, galera, tá? Que é a raiz quadrada. Suponha que eu faça aqui f de 7. Não, f de 3. O que vai acontecer? Quando eu fizer f de 3, vai ficar 3 menos 5. A gente vai encarar aqui uma raiz quadrada de menos 2. E a gente está trabalhando aqui o contexto das funções reais. Raiz quadrada de menos 2 não é um número real. Então, quando tiver, se você tiver a variável dentro de raízes com índices pares, viu? Tem que ser índices pares, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Se for índices ímpares, não tem problema nenhum, não tem restrição nenhuma. Mas os índices pares, você vai colocar assim, ó, x menos 5, isso aqui, tudo que está aqui dentro tem que ser o quê? Maior igual a zero, tá? Então a gente só entende as raízes quadradas aqui ou maiores ou iguais a zero. Então, portanto, vai ficar x maior igual a 5. Então, está aqui as minhas duas restrições. Como são duas restrições, eu acho que eu vou jogar aqui, eu vou fazer aqui meus intervalos aqui nas setas, para ficar mais claro para vocês, tá? Então, número 1. Vou começar pela 2, viu? A ordem não tem problema não, tá? A ordem não tem problema não. Vou começar pela 2, que é mais fácil, quer ver? 2. X tem que ser maior ou igual a 5, então você bota o 5 aqui. O que me interessa é todos os números maiores ou iguais a 5, tá? É isso aqui, certo? Volta para 1 agora. A 1 é x tem que ser diferente de 8, então vou colocar o 8 aqui, vou posicionar um pouquinho à direita do 5, que a gente está tratando de um mesmo contexto, então x tem que ser diferente de 8, ou seja, qualquer número me interessa, excetuando o 8. Portanto, o domínio dessa função, o d, vai ser aonde tem interseção entre os dois, onde tem cobrinha
a interseção, tá? Onde a cobrinha tem nos dois, no 1 e no 2. Então, onde é que vai ser a interseção aqui, galera? A interseção aqui vai ser, ó, fechado no 5, porque 5 está aqui, 5 está em cima, e no 8 vai ser aberto. Eu vou dizer por quê. 8 vai ser aberto porque o 8 não está lá em cima e está aqui embaixo, então o 8 não é interseção. Por isso que o 8 é aberto, certo? Então, a nossa resposta aqui é, onde tem nos dois, aqui tem nos dois e aqui tem nos dois. Tá? Se vocês acharam que eu compliquei, não precisava fazer isso aqui tudo não, né? O domínio é qualquer número maior do que 5, tá? Menos o 8, excetuando o 8. Então, como é que eu vou escrever isso? O domínio é x pertence aos reais, tá o quê? O x, galera, vai ter que ser maior ou igual a 5. Qualquer número depois de 5 me agrada. Agora, detalhezinho, só tem que ser diferente de 8, tá? Então, um pouquinho aí para vocês de domínio de funções, certo? Beleza, tenho mais duas questões quentes aqui. Fica aí, é só coisa boa para vocês. Esses detalhes que eu estou passando aqui são muito bons para vocês. Bora. Considere esta função aqui, tá vendo? Ó, que vai de menos... Esse tracinho aqui em cima não é nada não, tá? A função vai de menos 4 em 8 no domínio, vamos olhar? A função vai aqui, ó, de menos 4, fechado. De menos 4 fechado, eu quase caía na pegadinha, porque tem aberto aqui, mas tem fechado aqui em cima, ó, então menos 4 entra até 8, só que o 8 está aberto, então aqui é o domínio, até R, certo? Boa demais essa questão, gente. Aprenda isso aqui, que isso vai te salvar na frente aí do assunto, tá? Eu quero saber quais são os valores de x que a função é maior do que zero, ou seja, que o y é maior do que zero, sacou? Eu vou marcar esses lugares para vocês aqui de azul. Eu estou vendo maior do que zero nesta região de azul, concorda comigo? Está acima do zero. Essa região que eu marquei de azul está acima do zero. Tem mais, tem aqui assim também, e tem essa parte aqui, essas três partes que eu marquei de azul, são as partes que a função é maior do que zero, que o y é maior do que zero. Então, onde é que vai ser isso aí? Vai ser de menos 4 até menos 3, certo? Essa região de azul, porque ele quer saber x. Quais são os valores de x? De x. É aqui, ó, esses valores de x. Todos esses valores de x aqui. Não, vou marcar de vermelho, peraí. É assim, ó. Todos esses valores de x aqui, que está entre menos 4 e menos 3, a imagem está tudo lá em cima. Qualquer valor que eu pego aqui de x, a imagem está toda lá em cima, entendeu? Então é o x que eu quero saber. Então, é de menos 4 até quanto? Até aberto em menos 3. Por quê? A imagem do menos 3 é o próprio zero. Por isso que eu tenho que botar aberto no menos 3. O cara quer saber onde y é maior do que zero. E quando o x é menos 3, o y é zero. Então, por isso que é aberto. Certo? Tem mais gente aqui. Tem mais gente. Agora vem. Galera, qualquer número que eu pegue aqui do x, do 2 até o 6, a imagem está lá em cima, tá? As imagens estão projetadas todas positivas. Ah, professor, o 4 não é aberto, não? É, mas está fechado aqui, então entra tudo aqui. Parece que o 4 é aberto, mas o 4 está fechado aqui, tá vendo? Então, a resposta é de 2 até quanto aqui? Até 6, tá? Ou de 2 até 6. Essa é uma questão bem teórica, um pouquinho chata, mas que vocês precisam saber. Isso vai te dar uma base excelente no futuro aí. Bora! Aonde é que agora o y é menor do que zero? Onde é que está negativo o y? O y está negativo aqui nessa parte que eu estou marcando de vermelho. Nessa parte que eu estou marcando de vermelho está negativo também. E está negativo também nesta parte de vermelho aqui. Bora achar os valores de x que isso acontece. Então, tem uma pegadinha aqui. Quase eu errava aqui. Tem aqui também, ó, esse ponto aqui também, a imagem está negativa. Então, o primeiro valor é menos 4, tá vendo, gente? Então, ele é negativo em menos 4. Ou ele vai ser negativo de menos 3 aqui até de menos 3 até 2 aqui, não é, gente, ó?
tudo isso aqui, todo esse intervalo de vermelho que eu peguei aqui de x, as imagens estão lá embaixo. Professor, e o menos 2 não está aberto? Não está aberto aqui, mas está fechado aqui, então entra todo mundo aí. Então vai ser de menos 3 até 2, tá? Então é de menos 3 até 2, e ainda tem mais intervalo aqui, gente, que é esse aqui, ó, de 6 aqui até 8. Se você pegar qualquer número de 6 até 8, as imagens estão lá embaixo, estão negativas. Lembrando que o 6 não entra e o 8 não entra porque está aberto. Então é de 6 aqui até 8. E, para finalizar, nossa questão bem puxadinha é essa. Aonde é que o y é igual a 0? Calcule os valores de x para o y0. É aonde corta o gráfico, galera. É aqui. No ponto menos 3, o y não sobe nem desce, está no 0. É aqui no 2 também, certo? No 2 aqui. E é aqui no 6, que são as chamadas raízes, tá? Esses pontos, já falei isso, né? São chamados de raízes. São 3 raízes aqui essa função, tá? Então nós temos aqui 3 raízes. Então, qual é a resposta aqui da letra C? Vai ser menos 3, ou 2 também, ou 6. Meio complicadinha essa questão, mas só faz escutar meu conselho. Isso aqui vai te ajudar demais lá na frente do conteúdo. Você vai estar pronto para escutar o conteúdo. E para a gente finalizar, eu trouxe agora aqui uma questão, um exemplo 5, que é uma aplicação das nossas funções. Eu quero ver se vocês estão tranquilos com isso aqui, entendendo mesmo o conceito de função, tá? Essa aqui é uma questão mais de aplicação, tá? Bora! Um laboratório testou a ação de uma droga em uma amostra de 720 frangos. Constatou-se que a lei de sobrevivência do lote de frangos ela era dada por esta relação. Então, o autor te dá uma fórmula, você não pode fugir dela, certo? Não precisa saber aqui se é função do primeiro, do segundo grau, nada disso. Existe aqui uma fórmula que o autor deu, existe uma lei aqui, uma função, na qual V de T significa o número de elementos vivos e o T significa meses, tá? Então, para que serve essa fórmula? Essa fórmula serve para eu descobrir quantos frangos vivos existem naquele determinado tempo. É essa a relação que está sendo colocada aqui, tá? Pronto. Sabendo que o último frango morreu no tempo igual a 12, essa informação que eu marquei de vermelho é importante. Aí eu vou marcar a pergunta. Quantos frangos haviam vivos no 10º mês? Vocês vão observar comigo, galera, uma coisa importante. Na nossa função aqui, você vai ter aqui constantes e você vai ter variáveis. A variável aqui é o T. V de T. T é o X aqui. Então o T vai variar. O T você não vai encontrar valor de T. T pode ser 1, T pode ser 2, T pode ser o valor que você quiser. Já A e B são constantes. Então a gente precisa achar o valor de A e B. Como é que eu acho o valor de A e B nesses casos? Eu uso os números que o autor deu, entendeu? Mega importante essa questão. Super. Vou até beber uma água aqui para explicar legal. Primeiro eu vou usar esse 720 aqui. O que significa esse 720? Quando começou a ação, tinha 720 frangos. Então, eu entendo assim, ó, quando o tempo era 0, que a ideia dessa função seria assim, né, galera? O tempo está aqui e a quantidade de frangos está, a quantidade de frangos está aqui porque, a quantidade de frangos está aqui porque na fórmula o V ocupa o lugar de Y, certo? Por isso que eu botei lá. Então, no momento 0 existiam 720 frangos. Vamos substituir? Substitua para ver o que dá. Isso aqui é o T, isso aqui é o V. Então vai ficar assim. No lugar de V de T você vai colocar 720 é igual a vezes o T é 0, 0 ao quadrado, mais B. Aqui eu posso cortar, porque 0 vezes A dá 0. Descobri algo importante para a gente aqui. Descobri que a nossa constante B vale 720. E aí, o que eu posso fazer? À medida que você vai encontrando os valores, você vai organizando a fórmula. Então, a fórmula agora já está melhor. A fórmula agora é V de T é igual a AT ao quadrado mais 720,
Porque eu acabei de descobrir que o B vale 720. Pronto, o que eu vou pegar mais? O último frango morreu em 12 meses. O que eu entendo aqui? Quando o tempo é 12, eu não vou ter mais frango. Então, 0, tá? É 0. Vamos substituir. Mesma coisa. 0 no lugar do V é igual. Repete o A. Esse T eu vou colocar 12 ao quadrado mais 720. 720 positivo eu vou passar negativo, então menos 720 é igual. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 144A. Como é que eu vou encerrar agora? A é igual a menos 720 dividido por 144, que isso aqui vai dar menos 5, tá, galera? A é igual a menos 5. E aí, gente, a gente está quase pronto aqui para definir essa questão, porque a gente tem quase a fórmula toda, né? V de t é igual a... O A é menos 5, estou de boa, menos 5t ao quadrado, e esse B vale 720. Pronto, montei a função. Isso é uma função do segundo grau, função quadrática, que você que está começando a estudar função não precisa saber disso ainda, tá? Na frente você vai aprender detalhes sobre isso aqui. Então, para encerrar a questão, eu vou focar na pergunta que é o 10º mês. Então vai ser V de 10, eu quero saber o 10º mês, é igual menos 5 vezes 10 ao quadrado mais 720. Portanto, V de 10 é igual menos 5 vezes 100, que é 10 ao quadrado, mais 720. Menos 5 vezes 100 dá menos 500, tá certo? Então ficou menos 500 mais 720, que dá 220. Bacana essa questão. Ela desenvolve o nosso raciocínio para coisas importantes aqui da função, tá? Você começa a olhar o assunto função com um olhar mais apurado, tá? Entendendo melhor as coisas. Pessoal, se possível, se inscreva aí no canal, manda o vídeo aí para os colegas de vocês também aprenderem um pouquinho mais de função, e obrigado por ter assistido aqui mais uma aula no meu canal, tá? Deus abençoe os estudos de vocês, estamos juntos sempre, viu? Valeu, tchau!